Eu já quero passar a mensagem para mim pregado nessa noite, nosso amado irmão Espírito Antônio. Aleluia, abra o seu coração, deixa o Espírito Santo falar, igreja, com a sua necessidade, amém? Jesus.
Salve os irmãos com a santa paz de Deus. Amém? Glória a Deus. Estou bem melhor. Estava bem errado. Amados irmãos, nós iremos meditar na palavra do Senhor nesta noite, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 18. O tema da nossa mensagem é usando a armadura de Deus. Amém? Amém. Os irmãos acharam? Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 18. Amém? Amém. Glória a Deus. Efésios 6, 10. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Assim diz a palavra de Deus, Efésios 6, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomais toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, em toda oração e súplicas no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos amados, o apóstolo Paulo, ele fez mais que todos os outros apóstolos, porque o Senhor quis usar ele de maneira sobrenatural, e na maioria das suas cartas, elas foram escritas em prisões. Ele é um homem que nada podia detê-lo depois que ele encontrou o Senhor Jesus. E ele vem nos dando aqui, a nós e aos Efésios, uma orientação muito importante para o povo de Deus, para a igreja do Senhor. Ele tinha uma preocupação de como eles resistiriam no dia mau, como eles venceriam as suas batalhas, de que formas eles encarariam os problemas, se eles estavam preparados para os problemas. E ele fala aqui da armadura de Deus. Nós somos ovelhas do Senhor, mas também somos soldados de um grande exército. E os soldados, irmãos, existem vários tipos de soldados. Numa batalha, irmãos, tem aquele soldado que ele é covarde. Na hora de atacar o inimigo, o que ele faz? Ele se esconde. E às vezes assim é também o crente. Ele tem a oportunidade de defender a bandeira do Senhor, de louvar e exaltar o nome de Deus nas suas ações, e ele se esconde. E também existe aquele soldado, irmãos, que ele se entrega para o inimigo. E aquele soldado que se entrega para o inimigo, ele vira escravo do inimigo. E o Senhor, irmãos, ele não chamou nós para ser escravo, ele chamou nós para sermos servos. Nós somos chamados para servir ao Senhor, e servir com alegria, e sermos preparados nesse período de servidão. A palavra de Deus também fala que quando aceitamos a Cristo, nós somos como uma criancinha que precisa de leite materno. Mas com o passar dos tempos,
faz parte do quê? Da ovelha que nasce, cresce, do soldado que nasce um pequenino soldado e se torna um grande soldado nas batalhas. O apóstolo Paulo vem falando assim para nós: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amada igreja do Senhor, no que temos nós fortalecido? Você pensa no que tem você se fortalecido? Porque tem dia, irmão, que nós está fraco, coração amargurado, triste, batalha batendo na porta, problemas que nós causamos e problemas que nós não causamos. E aí, irmãos, ele vem falando que fosse fortalecido no Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele é o nosso Deus, Ele nos criou, Ele nos chamou para quê? Para servir a Ele como bom soldado de Cristo. Ele fala assim para nós: e revestido de toda a armadura de Deus. Irmão, revestir é o seguinte: você aceitou o Senhor, Ele te deu uma capa de servo, uma capa de servo, mas Ele quer que você tenha uma capa de soldado. Aí Ele quer o que? Te revestir, mas você tem que querer ser revestido. Que capa é essa, irmãos? É o Espírito de Deus. O Espírito Santo, quando nos reveste, nós nos tornamos pessoas diferentes. Não é mais o mesmo. Você percebe que você não é mais o mesmo. Quando o Espírito Santo, irmãos, nos reveste, você sente que você tem algo diferente daquele que não tem. No conversar você entende, a palavra é diferente, o pensamento é diferente, a intenção é diferente, a maneira de agir é diferente. Por quê? Porque você agora está passando a ser o quê? Um soldado revestido do Senhor, das suas misericórdias, do seu poder e do Espírito Santo que Ele nos deu. E Ele fala assim para nós, que nós temos que ser revestidos da armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas de quem? Do diabo. Irmãos, o diabo não brinca de ser diabo, e nós crentes não podemos brincar de ser crente. Põe isso no teu coração, leva para a tua vida isso. Toda vez que você sentir que você está errando diante do Senhor, lembra, Ele não brinca de ser diabo. Eu não posso brincar de ser crente. Ele não tem misericórdia, irmãos. O diabo não tem misericórdia. Ele não poupou o Senhor Jesus. E ele usa, sabe o que o diabo usa para enganar, irmãos? A própria palavra. Sabe por quê? Ele conhece a Bíblia melhor do que nós. Só que ele vem com interpretações enganosas. Por isso você tem que ser um conhecedor da palavra de Deus. Você não tem que ser um analfabeto na palavra. Você tem que conhecer a Deus através da sua palavra. E Ele vai te fazer alguém que consegue se defender quando o inimigo se levanta contra você. E Ele fala assim para nós: porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades. Meu irmão, quantas vezes na nossa vida o mal se levanta dentro da nossa casa? Às vezes o mal se levanta na vida do marido, às vezes o mal se levanta na vida da esposa, às vezes na vida do filho, às vezes na vida do patrão, às vezes do amigo. E o mal se levanta contra você e você começa a fazer o quê? Lutar contra a carne. Você começa a discutir, você começa a brigar. Você não está entendendo que a luta não é contra pessoas, a luta é espiritual. A nossa luta, irmãos, ela é espiritual. Nós temos que entender que nós somos pessoas espirituais e o inimigo vai atacar nós usando aquilo que nós mais gostamos, aquilo que está ao nosso redor. Sabe por quê? Porque Ele nos conhece, Ele conhece as nossas ações. E nós temos que entender que a nossa luta não é contra marido, contra esposa, contra filho, contra patrão, contra o companheiro de trabalho. Se ele se levantar contra você, irmãos, ganhe no silêncio, porque o problema não está em você, o problema está no outro. A melhor maneira de ganhar uma batalha é quando alguém se levanta contra você no silêncio. Sabe por quê, irmãos?
Quando uma pessoa se levantar contra você, você nunca vai ter razão no que você vai falar, porque ela está convencida de que você não presta, de que você não tem virtude. Vence no silêncio, sabe por quê? Porque a briga nossa não é contra pessoas, é contra o inimigo das nossas almas, porque o objetivo dele é nos acabar com a nossa vida. Ele veio a esse mundo para acabar com a nossa vida, e ele quer tirar nós o direito de quê? De encontrar com o Senhor. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, ele começa a escrever cartas, e ele lembra dos Efésios, e ele pensa: eu vou ajudar esse povo, eu vou advertir eles, eu vou explicar para eles o que eles têm que fazer para vencer o maligno, para vencer o mal, porque o mal sempre vai bater na nossa porta, irmãos. O pessoal fala assim: eu estou blindado. Está nada, irmãos. Não tem esse negócio de blindado. Se tivesse blindagem, irmãos, Jó não teria sido provado. Deus permitiu, vai lá, toca nele. Deus permite o inimigo tocar em nós, irmãos, para provar a nossa fé, para provar quem você é. Quem você é quando o inimigo tocar em você, quando o inimigo tirar algo que você gosta, quando o inimigo tocar na saúde, quando o inimigo tocar na família. Quem você é? Deus quer mostrar para o inimigo das nossas almas que você é fiel, que você é servo, que você está nessa caminhada não é por brincadeira, é porque você ama o Senhor, é porque você entendeu o chamado de servir a Deus com alegria, independente do que está passando, servir a Deus com alegria. E ele fala assim para nós: portanto, tomai toda a armadura de Deus. É toda a armadura de Deus. Você tem que tomar ela para você. Você tem que querer. Irmão, ser fiel é um querer. Estar aqui nesse culto é um querer. Você ler a palavra de Deus é um querer. Você dobrar o seu joelho é um querer. Você tem que querer. Mesmo que a vontade não está querendo, você fala: eu vou. Sabe por quê? Porque eu quero agradar a Deus. Eu não quero me agradar. A partir do momento que você se agrada, você desagrada o Senhor. Porque o pensamento nosso não é o pensamento de Deus. Nosso pensamento é elevado, às vezes é mundano, às vezes é carnal, é terreno. Nós não somos ainda seres celestiais. Nós não fomos transformados ainda completamente. Nós estamos num processo. O nosso coração pende para as coisas deste mundo. E ele fala assim para nós: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Irmãos, quando você está com a armadura do Senhor, o mal bate 1, 2, 10, 20 vezes. A partir do dia que você aceitou Jesus, o inimigo começou a bater na tua porta, querendo acabar com a sua vida. Sabe por quê? Porque ele não quer ir para o inferno sozinho. Ele quer levar o máximo de pessoas. Ele quer estar lá com o máximo de pessoas. Ele vai zombar as pessoas lá. Ele não quer ir sozinho. Mas o Senhor está dando aqui o que? Um escape para nós. O primeiro escape que Deus nos deu, nos chamou. Venha. Aí você foi. Mesmo às vezes sem querer, eu vou. Aí Deus vem com o que? Transformação, o Espírito Santo, a ação dele. Um novo coração. Tira o coração de pedra que não tem sentimento, põe um coração de carne que agora tem sentimento. E aí começa a transformação da nossa vida. E o que ele faz? Aí ele fala assim: ó, estais firmes, pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Irmãos, que verdade é essa? A palavra do Senhor é a verdade. Se vista com a palavra de Deus, viva ela, respira ela, pensa nela, que ela esteja na sua vida, irmãos, como o ouro mais precioso que você encontrasse, e alguém falasse assim: ó, pega que é seu. Você ia pegar com aquela força de necessidade. Vamos dizer que você estava pobre, acabado, sem nada, e você encontrou 1 quilo de ouro, e você olha para 1 quilo de ouro. 1 quilo de ouro custa R$1 milhão em média. Você fala: isso vai melhorar a minha vida. E você pega daquela força com a intenção de melhorar a sua vida. Não é diferente, irmãos. O Senhor fala assim: pega o que eu estou te oferecendo, porque vai melhorar a sua vida, vai melhorar o seu lar, vai melhorar a sua maneira de viver, vai melhorar a sua natureza. Você vai se tornar melhor, porque Deus torna nós melhor. Olha
que Deus fez com os discípulos, irmãos. Meros pescadores, homens sem cultura. Paulo, um homem destemido, que perseguiu o povo de Deus, e Deus pega e transforma. E quando Deus transforma, nada mais tem valor para eles. O valor agora é fazer a vontade do Senhor. Esse tem que ser o nosso maior valor, fazer a vontade de Deus, tirar o eu, que Ele cresça, irmãos, e que eu e você diminua a cada dia. Quanto mais santo você se tornar na presença de Deus, mais miserável você se acha diante de Jesus. Esse é o sentimento que eu tenho, irmãos. Falta muito para mim chegar a ser santo, como Deus quer. Mas tem dia que eu olho para Cristo, eu me sinto o menor dos menores, porque mesmo Ele fazendo tudo que Ele fez, eu ainda continuo pecando, porque eu sou fraco. Mas na minha fraqueza Ele vem e coloca fortaleza, Ele dá dose de ânimo, Ele fala assim: vai, continua, porque eu vou ajudar você. Você vai ser melhor hoje do que você foi ontem, e amanhã do que foi hoje. Essa é a vontade de Deus para nós. E Ele fala assim, irmãos: e estáis por firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Irmãos, vocês já viram o que é uma couraça? Ela pega no peito do seu lado. Sabe o que a couraça protege na hora da batalha? O seu coração. Deus quer que você proteja o seu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque o inimigo está lançando dardos inflamados todos os dias. Ele manda dardos, sabe para quê? Para fazer você ser uma pessoa inflamada, amargurada, reclamona, cheia de problemas, uma pessoa que não entende o mover de Deus, aquele coração triste. Mas o Senhor quer que você proteja o seu coração. Você tem que guardar o seu coração. A palavra de Deus diz que se for para guardar, guarde o seu coração. Porque o seu coração, irmãos, é onde o Senhor quer estar. O Senhor quer que Ele acelere com a presença dEle. O Senhor Deus quer que o seu coração sente quando o seu irmão está necessitado. O Senhor quer que o seu coração sente quando você tem que visitar uma pessoa, quando você tem que ajudar uma pessoa, quando você tem que perdoar, quando você tem que ter misericórdia. O seu coração tem que sentir, sabe por quê? Porque Ele te deu um novo coração, não é o mesmo mais. Você não tem mais um coração de pedra, você tem um coração que sente agora. Esse é o coração que Deus deu para nós, e nós temos que guardar Ele com a couraça da justiça. Nós temos que andar debaixo da justiça do Senhor. Como? Fazendo aquilo que é justo aos seus olhos, não sendo um crente dentro dessas quatro paredes, sendo um crente em qualquer lugar que você estiver. Aonde a pessoa chegar em você, ela perceba: esse rapaz é crente. Eu sou muito alegre no meu trabalho, mas eu tenho orgulho de falar isso. Orgulho entre aspas, né? E tem um senhor que ele chegou uma vez lá e ele perdeu a sua filha, há pouquinhos dias. E ele é um crente da Assembleia de Deus, um homem muito crente, irmãos. E ele chegou e eu com aquela alegria, e como é que está? E aí começou a falar, mas aqui meu coração partiu. Aí eu dei uma dose de ânimo nele. Toda vez que ele chega na loja, ele fala assim: isso já faz uns 5 anos. Eu falei assim: rapaz, se alegre, eu sinto feliz de vir aqui. Irmãos, ele me dá dose de ânimo quando ele vem. Porque às vezes ele vem e não diz: eu não estou bem. E ele fala: você é alegre. Aí eu falo assim: é Deus na nossa vida, irmão. Aí ele glorifica a Deus. Nós temos que ser boca de Deus para ajudar quem está quebrado, irmãos. Quem está necessitando de uma palavra, de um abraço. Nós acusamos demais, nós bate demais as pessoas. Às vezes a gente pega o cara que está quebrado e acaba de matar ele. Nós temos que dar doses de ânimo, sabe por quê, irmãos? Porque Deus pode fazer um joio virar trigo. Para Deus não é impossível. Às vezes o irmão é difícil, dá trabalho na igreja, mas um dia Deus pode fazer uma transformação na vida dele. E ele vai largar de ser joio, irmãos, ele vai começar a dar fruto. Sabe por quê? Porque nós insistimos com ele. Irmão, se o Senhor fosse olhar para Pedro, ele tinha desistido de Pedro de primeira. Sabe por quê, irmãos? Ele era um cara peitudo, ele chegava e ele faz,
o soldado vem prender, já corta a orelha do camarada, com ele resolve na pancada. E Deus não tirou a espada de Pedro, a espada estava com ele todo tempo. Deus não desarmou ele, sabe por quê, irmãos? Nós temos que nos desarmar da nossa ignorância. Nós temos que tirar de nós isso. E quando Jesus morre, ele nega, e ele volta a pescar e o Senhor vai atrás. Irmãos, o Senhor não desiste de nós. O Senhor podia ter olhado para aqueles homens e falar assim: vocês são uns imprestáveis, 3 anos de ministério, um seminário top de linha, vendo o milagre acontecer, ressuscitando Lázaro, multiplicando pão e peixe, curando leproso, curando fluxo de sangue, ressuscitando a sogra de Pedro e fazendo vários milagres. De repente Jesus morre e os homens esquecem tudo. Mas o Senhor Jesus, irmãos, ele vê potencial que ninguém vê. E ele vai lá e fala assim: no coração dele, acredito eu vou lá buscar eles, porque o meu projeto vai ser realizado na vida deles. Irmãos, Deus quer realizar projeto na nossa vida. Deus não olha por quanto nós somos fracos e pequenos, Ele olha por quanto o Espírito Santo pode fazer algo dentro de nós, pode transformar, pode fazer nós deixar de ser amargo e fazer de nós pessoas doces, pessoas engolíveis. Amados irmãos, o Cristo é um crente que é engolível. E tem pessoas assim, irmão, você conversa com ele, só ele está certo, só ele tem razão, ele sabe mais do que todo mundo. Isso não é engolível. Nós temos que ter um sabor agradável. Como uma carne sem sal é uma carne salgada, é engolível. Como uma carne com bom tempero, você come e quer mais. Nós temos que ser assim, as pessoas querem mais a nossa presença. Com Cristo, uma pessoa, irmão, não querer nós. Existe isso, mas é porque às vezes nós somos engolíveis para algumas pessoas, porque nós julgamos demais. E a palavra de Deus nos fala que nós temos que guardar o quê? Guarda o teu coração. Usa essa arma, usa essa couraça para guardar o seu coração, porque ali o Senhor vai trabalhar. E Ele fala assim para nós: glória a Deus. E calçando os pés da preparação do Evangelho da paz. Irmãos, o soldado na batalha, ele calça uma bota. Aquela bota vai proteger os seus pés contra a lança, às vezes contra até uma roupa. Hoje as botas têm esse modernismo. E o Senhor fala para nós calçarmos os nossos pés. Aonde você tem ido frequentado? Aonde nós temos frequentado? Aonde nós temos andado? Será que nós andamos de Deus? Será que nós guardamos os nossos pés? Com quem que nós andamos? Será que a pessoa que você anda é uma pessoa que agrada a Deus? Será que os seus melhores amigos são amigos que te aproximam do Senhor? Nós somos a média dos nossos amigos, irmãos. Graças a Deus, meus amigos são todos crentes. Eu tive muitos convites para participar de rodas de amigos. E eu sabia, irmãos, o coração já... O Espírito Santo falou assim: não para você. Aí eu falei: meu amigo, não dá não. Porque não dá, eu gosto de igreja, eu não bebo. Minha mulher também não me ensina fácil. Nós gostamos de ficar no meio crentes mesmo. E tem que ser assim. Você tem que estar em lugares que agradam o Senhor. Não é todo lugar que te cabe. Tem lugar, irmãos, que se você for, o Espírito Santo vai ficar lá fora. Eu vou contar uma experiência que já contei aqui. Talvez a minha irmã não ouviu. Nós estávamos no início do nosso casamento. Crise espiritual, fraqueza. Irmão, se o homem desanima, a mulher já deita. É assim que funciona. Quem é o sacerdote do lar? O homem. Irmão, você tem que ser um homem que Deus pediu. Você tem que ser um homem que a sua mulher pediu a Deus. O marido que a mulher pediu a Deus. Você tem que ser esse homem. Que ela orou. Aí o marido fraco, a mulher já está quase morta. Aí vamos nós, eu e ela para Expogipa, irmãos. Antes de eu ser crente, a Expogipa era o meu sonho, irmão. Eu ia todos os dias, porque eu era mundano. E o mundano gosta das coisas do mundo. O mundo preenche aquele momento, mas a tristeza está lá. E cabe a Deus dentro da tristeza que manda embora. E eu e ela fomos para Expogipa. E nós ficamos lá uma meia hora outro dia. Gente. Isso tem 20 anos, irmãos, mais ou menos. Ou mais, né? Eu sou muito normal. Mais de 20 anos.
iniciando a caminhada cristã, as pernas ainda não estavam firmadas no Senhor, as pernas bambas, não tinha raiz ainda. Qualquer vento te leva, irmãos. Por isso você tem que estar firmado no Senhor. Qualquer vento te carrega, qualquer palavra mal falada te tira do caminho de Deus, qualquer ofensa, mas você não vem na igreja mais, não tem raiz, não tem profundidade. E aí, irmãos, lá dentro o Espírito do Senhor falou assim: aqui não é o teu lugar. E a tristeza tomou conta do meu coração, não tem como. Irmãos, Deus não é o diabo que rouba a nossa tristeza. Deus avisa para tirar a sua presença, para tirar o Espírito. Ele avisa. Ele começa a te dar tristeza no coração. E você começa a sentir um vazio. E o vazio começou a vir de mim dentro daquele lugar, Deus. Eu cheguei dentro e falei assim: meu amor, vamos embora. E por quê? Porque aqui não é o nosso lugar, nós estamos no lugar com nós. Esse lugar aqui é do inimigo das nossas almas. Deus falou claramente isso comigo, irmãos. Isso é para todos que estão aqui, tá? Se você tem o Espírito do Senhor, você não frequenta certo lugar, não frequenta isso. E aí nós fomos embora, e ali nós procuramos uma melhora espiritual, algo que Deus pudesse nos preencher. E foi quando nós ficamos esse período fora. Foi tudo uma providência de Deus, irmãos. Tudo uma providência de Deus, para que hoje eu e ela tivéssemos raiz no Senhor. Estamos sujeitos à queda como qualquer um, irmãos, porque nós somos humanos. Mas nós temos lutado para estar firmado no Senhor. Sabe por quê? Nós calçamos as botas que o Senhor nos deu. Nós queremos o que? Estar firmado na sua palavra. Nós entendemos, irmãos, que andar com Deus é andar aonde Ele está e aonde Ele pode entrar. Tem casa que você não pode entrar. Tem casa de parente seu que você não pode ir. Eu não vi um convertido, um tio falou: vem aqui almoçar com nós, tudo ímpio, vem almoçar com nós. Chegou lá: toma cerveja? Não quero cerveja. Toma, meu pai, meia boca ainda, ele tomou um golinho. Quando ele tomou, o Satanás falou na boca do meu tio assim: você não é crente? Olha como é que o diabo quer te humilhar. Você não é crente? Aí meu pai ficou sem graça. Aí eu peguei, levantei, ó. Nunca mais eu fui num almoço de família, irmãos. Nunca mais eu voltei. Sabe por quê? Porque o inimigo, irmãos, quando você está no terreno dele, ele vai conseguir pisar em você. Mas quando você está no seu terreno, irmãos, é Deus que realiza, é Deus que fala. Deus fala na tua boca, o nome dele é glorificado na sua vida. O nome de Deus tem que ser glorificado na nossa vida. E ele fala assim para nós: tem um pouquinho de paciência, irmãos. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do inimigo. Meu irmão, o escudo da fé, você tem que defender-se com a palavra de Deus. Toda vez que o inimigo lançar um dardo para te derrubar, você entra com a palavra do Senhor, você fala um salmo, você ora, você se ajoelha, você busca Deus, irmão. Sabe por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Você tem que se defender usando a palavra do Senhor. E ele fala assim para nós: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que protege a cabeça do soldado, irmãos? O capacete. A sua cabeça tem que estar cheia de Deus, irmãos. O seu pensamento tem que estar cheio de Deus. Quando você estiver à toa, na internet, irmãos, é para desviar os crentes. Todo mundo foge da presença do Senhor. Tem vídeos bons, irmãos, tem pregadores excelentes. Ele vai falar algo que vai alimentar a sua alma. E você vai se encher de Deus. Quando você se enche de Deus, seu pensamento são referentes às coisas de Deus. Por que o patrão do irmão divino, do pastor divino, chamava ele? Porque ele era a referência de Deus dentro daquela loja. Era a referência que ele tinha. Você não pode abrir o seu coração para qualquer pessoa. Tem que ter uma pessoa que tenha referência, que esteja cheio de Deus. Sabe por quê? Porque um conselho errado mata uma vida, e um conselho certo salva uma família, irmãos. Quantos conselhos errados acabaram com a família? O casal desentende: meu marido pensa, larga dessa praga, abandona essa mulher, você não merece isso. Não, Deus quer restaurar os casamentos. Sabe por quê, irmãos? Porque eu era um ignorante, um homem ignorante 100%, e a minha mulher brigona. Aí pensa, um homem ignorante e a mulher brigona. E sabe o que Deus fez? Restaurou o nosso casamento. Nós temos praga
lugares, sabe por quê? Porque Deus entrou na nossa vida, no nosso coração, nos nossos pés, na nossa mente. Deus entra na tua vida, Deus entra na tua família, há mudança. Sabe qual é o problema que acontece hoje? Dentro do lar, as pessoas não querem pedir perdão. Eu não quero ser o primeiro, seja o primeiro. Passa a hora de perdoar, tem hora que você está certo, e você chega e fala assim: me perdoa, em nome de Jesus. Tem hora, irmãos, que eu não sei nem porque eu estou pedindo perdão, só sei que está chateado. Tem mulher que chateia por qualquer coisa mesmo. É natural, irmãos. É assim mesmo. Elas são sentimento e nós somos razão. A mulher vai ter que comprar um vaso, irmãos, que não vale nada para você. Para ela, aquilo é tudo. Ela ama aquilo. Aí você fala: não, arruma um problema. Aí ela lembra que você comprou um sapato que vai dar para 3 vasos e começou a discussão dentro de casa. E assim que funciona. Tem valor que a tua mulher gosta, sabe por quê, irmãos? Porque se a tua companheira não estiver contigo na caminhada, é muito mais difícil você caminhar. Um cordão de 3 dobras é muito mais difícil de quebrar, irmãos. Um só quebra mais fácil. Por que esses pastores estão aqui? Porque tem companheira do seu lado. Mulheres que vestiram, irmãos, a armadura de Deus para batalhar junto. A minha mulher vestiu comigo, irmãos. E nós estamos juntos, lutando, apanhando, levantando, glorificando a Deus. O diabo se revolta, irmãos, manda problema na vida da gente. E a gente passa o problema e continua servindo a Deus. Sabe por quê? Porque Deus chama nós para servir a Ele com alegria. Tudo pode passar, menos, irmãos, a vontade de Deus para nós. Eu vou ler o último versículo, irmãos. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica a Deus, no Espírito, e vigiando nisso, em toda perseverança, em súplica com todos os santos. Meu amado, você vai vencer com as batalhas da oração. Toda batalha que eu quis vencer pela força do meu braço, eu fui um derrotado. Um homem derrotado, Deus. E eu não ouvi conselho. Eu liguei para um pastor lá de meu sogro agora. Meu novo sogro, né? Pastor, estou com uma luta aqui muito forte nesse aspecto. O que eu faço? Eu falo: ora. Sabe o que eu fiz? Fui lá falar com a pessoa. Ô irmã, eu sei que você está chateada e tal. A irmã jogou mais umas 50 pedras em mim, acabou comigo. E eu voltei embora triste. E nunca mais conversei com a irmã e nem ela comigo. Sabe por quê? Porque eu não ouvi o conselho do líder. Ouve o conselho do líder, irmãos. Ouve o conselho do Senhor. Ouve o conselho da palavra. Quer ser abençoado? Anda na palavra. Ouve a palavra. Medita na palavra. Busque saber. Ora, jejua. Entenda que o Senhor te chamou, sabe para quê? Para ser preparado para a batalha. O crente que não estiver preparado, irmãos, ele não vai subir. Essa é a triste notícia de hoje. O crente despreparado não vai encontrar o Senhor no Rio de Janeiro. Você tem que estar preparado. Amém? Amém. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, meus amados irmãos, sobre a armadura de Deus. Só esses 8 versículos podemos ver 8 partes que completam a armadura para o crente. Só nesses 8 versículos. A igreja novamente vai escrever essas 8 partes que completam essa armadura que os irmãos precisam ter, que eu preciso ter. Porque o apóstolo Paulo está falando que os dias serão maus, e tem que haver essa armadura na vida do crente. Amém? Sei que toda a igreja entendeu a palavra bem explicada. O Senhor Jesus tem falado em nossos corações, através do Espírito Santo e através dessa palavra bem explicadinha. Creio que toda a igreja entendeu. Amém? Vamos curvar o nosso joelho para orar em agradecimento ao nosso Senhor por tudo que Ele tem feito nessa noite. Filho de Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos encerrando mais um culto nesta noite, Pai. Queremos agradecer ao Senhor, meu Pai, por tudo que aconteceu nesta noite em tua casa, pelos hinos que foram cantados, pelos testemunhos. Agradecemos ao Senhor por cada pessoa que chegou aqui neste lugar
para junto nós podermos adorar o Senhor. Pai, te damos graça nesta hora pela tua palavra. Grande Deus, continua nos abençoando e continua falando conosco, meu Pai. Nós queremos dia após dia cumprir e guardar a tua palavra. Seja conosco, Senhor. Continua abençoando o teu povo, a tua igreja, os teus filhos. Nos dê uma semana abençoada, Senhor, na tua presença, Pai. Grande Deus, eu estou te pedindo nesta hora, leva-nos em paz, livra-nos de todo mal e todo perigo, e assim seja com cada um de nós, no nome de Jesus. Nós te pedimos e nós também te agradecemos. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Meus amados irmãos, quero agradecer toda a igreja que nos ajudou nessa noite. Queremos o casal do João lá, o irmão Antônio, o rapaz, que Deus possa estar abençoando cada um em nome do Senhor Jesus. Eu vou terminar o culto, não sai ninguém, que o pastor estará trazendo o recado para a igreja. Aí quando ele traz o recado, o Senhor que trouxe a sua oferta, traz no altar. Amém? Terminamos esse culto de louvores e adoração a Deus, o nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça em nossos corações, desde agora para todos